boa noite para você de casa. O NTV News está chegando. Taxistas denunciam ações violentas de usuários de drogas no terminal rodoviário em Patos de Minas. Acusado de matar o próprio primo em Patos de Minas é levado a júri e mais. Jovem sofre agressão e tem celular roubado por bandidos em motocicleta. Homem é preso após assalto em posto de combustíveis na Avenida Fátima Porto. Saiba mais sobre o problema bucal que causa a perda dos dentes. Mesmo com a alta dos preços, cresce o acesso à dieta saudável. Moradores reclamam de riscos de acidente após parte da grade de bueiro ser furtada. Patos de Minas registra menor nível de umidade do ar em julho e alerta vermelho para tempo seco na região é ligado. Os cuidados com os idosos durante o inverno, quando ficam mais suscetíveis aos riscos de quedas e doenças respiratórias. A redução na circulação de dinheiro com o aumento das transações financeiras digitais. E os relatos de motoboys sobre os riscos da profissão para cumprir com o tempo de entregas. É agora no NTV News. Pelo menos 2 assaltos e um caso de violência doméstica foram registrados em Patos de Minas pela Polícia Militar entre a noite dessa segunda-feira e a madrugada de hoje. O repórter Luiz César traz os detalhes dessas ocorrências. A Polícia Militar teve bastante trabalho durante a segunda-feira, tarde, noite e até a madrugada, início dessa terça-feira também. Foram diversas ocorrências aí que ocorreram, tentativa de assalto, violência doméstica e também um outro assalto que ocorreu num posto de combustível. A gente está aqui com o Tenente Gomes, comandante aí da 156, que trabalhou arduamente em todos esses registros, podendo nos atualizar. Inclusive, desse primeiro caso no Jardim Paraíso, na Rua das Acácias, a gente tem até umas imagens aí da câmera de segurança para poder mostrar a ação, como que foi desses 2 suspeitos que estavam em uma moto, abordaram aí essa vítima na bicicleta e aí puxaram, acabaram caindo ao chão. Foi todo um trabalho. Tenente, como é que foi o trabalho aí da Polícia Militar nesse caso? Como é que está sendo para frente? Conseguiu localizar ainda esse suspeito? Luiz, tudo bem? Primeiramente sobre esse fato, você falou aí, foi um assalto, né? Foi um roubo que aconteceu aí na Rua das Acácias. Foram 2 indivíduos em uma motocicleta, né, que abordaram aí um ciclista, né, agrediram ele fisicamente. Eu acho que inclusive exporam a ele uma arma de fogo, uma réplica, um simulacro, a gente não sabe precisar, né, o que seria. Agrediram ele fisicamente e subtraíram os materiais desse ciclista. Então, infelizmente, sobre esse fato, a gente está buscando informações, a Polícia Militar está em diligências ainda. A gente pede o apoio da população para alguma informação que tiver sobre esses indivíduos, para a gente tentar dar uma resposta, né, bem como, além de prender os indivíduos em flagrante, recuperar os materiais que foram subtraídos da vítima. Já na madrugada dessa terça-feira, por volta de 3 horas da manhã, num posto de combustível na Fátima Porto, bem próximo ali ao prolongamento da Fátima Porto, 3 horas da manhã, cerca de 40 minutos, e em seguida foi anunciado aí o assalto. Como é que foi? 40 minutos depois, chegou, tudo tranquilo até então, sem chamar muita atenção, e depois anunciou o assalto? Foi assim que esse suspeito agiu? Luiz, justamente, é uma situação bastante atípica, né? Foi atípica a atuação desse autor. Porque ele chegou no local, né, por volta de 3 horas da manhã, ele se alimentou no local, o local lá disponibiliza uma geladeira com sanduíches, então ele chegou, se alimentou com 2 sanduíches e uma coca, né, segundo a vítima, né, que é o frentista lá do posto. Ele permaneceu lá, se alimentou e por volta de 40 minutos depois, né, o posto já estava bem vazio, não tinha movimento, porque era 3 da manhã, então por volta de 30 minutos depois, ele anunciou o assalto, levou o celular, parte do dinheiro aí do frentista, além de, né, de não ter pagado aí o que se alimentou. Então, a partir do momento que aconteceu o crime, nós buscamos imagens, né, contamos com o apoio da população do entorno, né, que nos cedeu as imagens aí, e a gente conseguiu identificar o suspeito e conseguimos prender, capturar ele em flagrante, né, recuperando parte do dinheiro e o celular da vítima. Nesse ponto específico, eu faço até um alerta, né, porque, como eu disse, a ação do indivíduo não foi comum, ter permanecido tanto tempo no posto. O pessoal trabalha aí de vigia, né, ou de frentista, de estabelecimento. Se vê alguma coisa suspeita, aciona a Polícia Militar. Né, esse crime especificamente talvez pudesse ser evitado. Né, se o frentista desconfiar dessa situação, o indivíduo lá à noite, de madrugada, né, consumindo, né, o sanduíche lá de forma suspeita, né, ele se trata de um usuário de droga, esse indivíduo foi suspeito, né, que foi preso, capturado.
e ele também, né, em situação de rua, então ele estava né, de uma forma suspeita no local. Então não deixe de acionar a polícia, né, que esse aí poderia ter sido evitado. A gente acredita que com uma abordagem preventiva a gente resolveria a situação. O outro fato que aconteceu, que a gente atualiza aqui com o Tenente Gomes, é referente a uma violência doméstica ali no Alto da Colina. Tenente, como é que foi essa ocorrência lá no Alto da Colina? Quase que pudesse gerar mais uma vez aqui em Patos de Minas um ato de feminicídio. Na verdade o fato foi ontem à tarde, né, esse fato de violência, o acionamento foi ontem à tarde. Né, o casal, a esposa chegou em casa por das 5 da tarde, se deparou com um companheiro, né, embriagado, né, segundo informações, com outro indivíduo lá dentro da casa. Então, os dois fazendo uso de bebida alcoólica e dos alimentos que, segundo ela, haviam comprados para os filhos do casal. Então, essa situação deixou a esposa, né, contrariada com a situação, né, por ter trabalhado o dia inteiro e chegar e ver o marido, né, em casa naquela situação. E começou a discussão entre eles. E nesse momento ele agrediu ela fisicamente, não chegou a causar lesões graves nela e se apoderou de uma faca, né, ameaçando ela de morte. Nesse momento ela conseguiu evadir para a via pública, procurou a casa de uma conhecida, de uma irmã, se eu não me engano, e acionou a Polícia Militar. A Polícia Militar compareceu ao local, fez a prisão, né, do indivíduo, a apreensão dessa arma branca utilizada, né, e notícias que eu tenho é que o indivíduo foi flagranteado pela Polícia Civil e encontra-se, nesse momento, recolhido ao Presídio Sebastião Sativa. A seguir aqui no News, mesmo com a alta dos preços, cresce o acesso à dieta saudável. Você vai ver mais, a gente vai falar mais sobre o problema bucal que pode causar a perda dos dentes. É já já. Agora a gente fala de saúde. Muitas doenças bucais podem ser prevenidas com visitas periódicas ao dentista. O intervalo entre as consultas deve ser de, no máximo, 6 meses. Na antiguidade, ter os dentes sujos ou até mesmo podres poderia ser sinal de riqueza, uma vez que demonstrava que a pessoa tinha acesso ao consumo de açúcar, algo que não era acessível à maioria das pessoas na época. Essa questão de você ter os dentes estragados, né, os dentes cariados, que escurecem, era uma questão até de divisão de classe, pois quem era das classes menos favorecidas não tinha tanto acesso ao açúcar. Então era uma coisa chique você ter os dentes estragados, né? Principalmente assim, se a gente for ver fotos de muitos e muitos anos atrás, né? As mulheres com leques, que serviam mesmo era para esconder, né, aquela dentição que estava estragada. Culturalmente, o brasileiro normalmente procura o atendimento dentário quando já está com dor ou doente. A indicação dos profissionais é que o paciente vá ao dentista de 6 em 6 meses, em caráter preventivo. Apesar de ainda não ser o ideal, muitas pessoas já têm o conhecimento e o hábito de visitar o dentista periodicamente. É muito importante, né? É preventivo. Quanto mais tempo você fica sem ir ao dentista, quando você vai, você tem uma surpresa. Então, assim, o correto é ir sempre, né? Tá indo sempre para ver se tá tudo ok com sua saúde bucal. Eu vou 2 vezes ao ano. Eu vou em janeiro e depois julho. Geralmente 1 vez por ano, né? Pra gente ver limpeza, ver se tem cara, é isso aí, mais ou menos. O ideal é ir de 6 em 6 meses, né? Então 6 meses a gente vai ao dentista, a gente vê se tem alguma coisa a fazer, faz uma limpeza preventiva também, né? Vê se surgiu alguma cárie ou não. Estima-se que as doenças bucais afetam cerca de 3,5 bilhões de pessoas no mundo. Os agravos bucais mais comuns são cáries dentárias, lesões bucais, câncer de boca, mau hálito, dentre outras, incluindo as doenças periodontais, bem comuns e perigosas para a saúde bucal. Nós temos a gengivite, que é uma inflamação do tecido mole, causada pelo acúmulo de biofilme, que no caso é a sujeirinha, que acumula ali na região, criando um processo inflamatório nessa gengiva, fazendo ela ficar avermelhadinha, às vezes sangrar. Então, muitas vezes o paciente que tem esse início, que é a gengivite, que a gente chama do primeiro estágio, ele acaba não escovando o dente na região porque sangra, então isso é um erro. Então, na verdade, você tem que manter essa escovação ativa, obviamente com mais cuidado, né? Tratar essa gengivite precocemente para que ela não evolua a uma periodontite, que já seria o quê? Uma inflamação mais profunda em tecidos de sustentação. Por isso, quando temos uma periodontite, o paciente pode apresentar mobilidade nos dentes, porque esse tecido de sustentação, no caso, gengiva, periodonto, osso e ligamento periodontal, que é o ligamento do dente,
estão afetados. A periodontite é causada por diversos fatores, como o consumo de álcool e o acúmulo de sujeira. Por isso é importante estar em dia com sua saúde bucal, mantendo sempre a limpeza para evitar problemas maiores. São várias coisas que podem causar, tanto a fisiologia envelhecida do paciente, tanto como etilismo, no caso álcool, né? O tabagismo também pode acelerar esse processo e principalmente o acúmulo de biofilme. Esse acúmulo misturado à saliva, ele, assim, de uma forma bem simples, essa sujeira misturada com a saliva, depositada ali por muito tempo, ela vai mineralizar, então ela vai virar um cálculo, e esse cálculo ele vai degradando tudo ali embaixo, no caso o osso, né, gengiva, osso, ligamento periodontal, fazendo com que o dente fique mole, né? Então é muito importante você fazer uma limpeza geral, além da sua escovação diária, ir ao dentista fazer uma limpeza periódica de 6 em 6 meses, para evitar esses tipos de problema também. Vale a dica, né? Um relatório recente da FAO mostra que manter uma dieta saudável no Brasil ficou 32% mais caro entre os anos de 2017 e 2022. Apesar disso, a quantidade de pessoas que não tinham condições de gastar a média diária necessária diminuiu. Em janeiro, a Giovana decidiu mudar os hábitos. Em busca de saúde, ela se cercou de profissionais na luta contra a balança. E tem dado certo. Comecei em janeiro, atualmente já se somam eliminados 17 quilos e com a ajuda assim, nutricionista, psicólogo e tudo mais, o que eu julgo muito importante também nesse processo. Os efeitos da perda de peso já são notados pela farmacêutica. A saúde melhorou e até tarefas que antes eram complicadas, agora são realizadas com tranquilidade. Subir um morro sem chegar no topo com sensação de morte, subir uma escada tranquilamente, fazer exercícios. Eu também faço academia, né? Agora eu comecei a fazer de segunda a sábado. Então, assim, no início eu via que eu não conseguia, por exemplo, caminhar numa escada, numa esteira, não conseguia fazer uma bicicleta. Agora eu já faço o meu cardio todos os dias também. Coisas simples, né, que tinham ficado para trás, que hoje em dia eu consigo. Eu tinha dificuldade em amarrar o meu tênis. A maioria dos meus sapatos são só de colocar o pé, porque eu não conseguia baixar para amarrar o tênis. Eu tenho bursite também, inflamava assim todo mês. Agora já tem tempo que não inflama mais. Para manter os bons hábitos são necessários diversos fatores, a começar pela alimentação. Porém, ter uma dieta saudável no Brasil ficou mais cara. Entre 2017 e 2022, saltou de R$ 17,00 por dia em média para R$ 24,00. Aumento de mais de 30%, conforme o relatório sobre o estado da insegurança alimentar mundial da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Por outro lado, apesar da alta, a quantidade de brasileiros que consegue gastar a média diária necessária para manter uma dieta saudável aumentou. E para driblar o custo, a dica é apostar em alternativas de alimentos que conferem os mesmos benefícios. Você pode pegar como exemplo o nutriente vitamina C. Nós temos vitamina C na acerola, mas nós temos também na laranja, que é um pouco mais barato. Então por que eu vou deixar de comprar laranja e comprar acerola? Podemos pegar também uma família de alimentos, as folhosas, alface, rúcula, espinafre. Não tem um que seja melhor do que o outro. O melhor é você adquirir aquele que cabe no seu bolso. Então nós temos algumas estratégias que nós podemos adotar que nos permitem maximizar o aproveitamento do recurso financeiro que nós estamos investindo. Primeiro, comprar vegetais da estação. Eles são mais baratos. Segundo, muito cuidado na escolha dos vegetais. Evita comprar aquele vegetal que tem um machucadinho, um raladinho. Você não vai conseguir aproveitar aquela parte e ainda vai perder mais facilmente o vegetal. E terceiro, é o seu bolso quem determina qual é o melhor vegetal para você colocar na sua dieta. Compra aquilo que você pode. É o que tem feito a Giovana. Embora os preços tenham aumentado, eu ainda acho que está sendo compensativa a dieta, porque assim,
eu compro 1 quilo de cenoura, vamos supor. Eu como aí por uns 20 dias, até mais, dependendo se eu variar. Agora eu vou comprar um lanche, ele vai sair muito mais caro do que o quilo da cenoura e eu vou comer só naquele dia, né? Não vai ter tantos nutrientes, não vai ser bom para minha dieta naquele momento, essa escolha. A estratégia para a escolha de alimentos que não vão pesar no bolso e vão trazer saúde deve vir acompanhada de planejamento para manter a dieta saudável. Comida prática, comida rápida. Às vezes a gente chega em casa, está cansado, não temos nada pronto e acaba nos atrapalhando porque a gente acaba pedindo essa comida para facilitar o nosso dia. Só que, na verdade, a gente pode trabalhar com a parte de organização, né? A organizacional, no qual você pode sim preparar as suas marmitas, deixar tudo prontinho para que durante a semana facilite para você e você não precise pedir nenhum aplicativo, nenhum tipo de comidinha que eu falo, comidas tranqueirinhas boas, né? Não tem essa necessidade porque você pode fazer tudo da sua casa. Boa dica, né? Vamos mudar de assunto, falar de esportes. Mesmo com apenas uma medalha de bronze já conquistada nos Jogos Olímpicos de Paris pela Raíssa Leal, o skate brasileiro segue bem representado mundo afora. Em Patos de Minas, a modalidade conta com um número considerável de skatistas. O skate ou skateboarding está muito difundido no momento, especialmente em razão da presença da brasileira Raíssa Leal nos Jogos Olímpicos de Paris, agora em 2024. A Raíssa, no último domingo, conquistou mais uma medalha olímpica, a medalha de bronze. O esporte, que durante muitos anos foi dominado por homens, está crescendo muito entre o público feminino. Em Patos de Minas, muitas mulheres e homens também participam e praticam o esporte já há algum tempo. Eu comecei a praticar quando eu tinha 9 anos de idade, só que com o passar do tempo a gente tem que dar prioridade às responsabilidades, né? E aí fui parando e voltando. Eu voltei tem 1 mês, fiquei parada há 4 anos. Eu ando tem muito tempo já, tem mais de 10 anos. Eu ando, comecei pequenininha mesmo. Com vários brasileiros ocupando as posições de cima do ranking mundial, o skate ocupa hoje um lugar de destaque no cenário, com uma indústria própria que inclui vídeos, revistas e programas de TV especializados, além de nomes de peso em sua história, como Bob Burnquist, que já ganhou 30 medalhas. O esporte chegou ao Brasil na década de 60 e, na época, o nome era surfinho e era feito de patins pregados numa madeira qualquer, sendo as rodas de borracha ou de ferro. A participação de Raíssa Leal nas Olimpíadas e seus bons resultados tem inspirado muitas pessoas a praticar o esporte, especialmente mulheres. Eu acho muito importante, né, para estar mostrando a potência do Brasil também, para as pessoas enxergarem com bons olhos aqui. E em Patos de Minas, por ela ter aparecido também, né, tá representando as mulheres do Brasil, tem aparecido muito mais meninas aqui do que alguns anos atrás. Antigamente o skate era mais voltado para o lado masculino, né? Ela deu assim um voto para a feminilidade, né? Então ajuda bastante. É bem legal ter ela como exemplo, né? Como inspiração. Mesmo antes de andar, Taylor já segue os passos do pai e já se equilibra bem em cima de um skate, demonstrando que será um skatista dedicado. Ele ainda não está começando a andar agora, mas já andava no skate desde os 4 meses. Nós arrumamos ele sentadinho, nós vamos incentivar. Uma brincadeira divertida que virou esporte olímpico, com direito a ganhar medalhas nas 2 últimas Olimpíadas, nessa inclusive a de bronze, né? Conquistada pela Raíssa Leal. Olha, daqui a pouco aqui no News, a gente fala dos limites para a distribuição de caneta de insulina pela farmácia municipal. Você vai ver que moradores reclamam de riscos de acidente após parte da grade de um bueiro ser furtada. Nós mostramos aqui no NTV News a dificuldade de um morador de Patos de Minas em conseguir canetas de insulina recomendada por médico para combate do diabetes. A prefeitura respondeu que segue uma nota técnica do Ministério da Saúde para distribuir este medicamento. Indignada, a Maria das Dores acionou o jornalismo da NTV para contar a dificuldade do marido, Vicente de Paula Barbosa, de 50 anos, em conseguir medicamento para controlar o diabetes. A recomendação médica é que ele utilize caneta de insulina.
Porém, ele não conseguiu um medicamento que é distribuído pela Farmácia Municipal de Patos de Minas. A hora que ele foi na farmacinha pegar a medicação, né, a médica tinha prescrevido para ele caneta. Aí, na hora dele pegar essa medicação, eles falaram para ele que não tinha liberado caneta para ele. Só tinha liberado para paciente acima de 55 anos. E ele tem 50. Aí eu fiquei indignada, sabe? Por isso que eu procurei a NTV, porque eu queria uma explicação. Por quê? Né? Onde está a saúde, né? Do ser humano? A gente tem que correr atrás dos direitos da gente. Se ele usa tanto tempo a insulina e a médica prescreveu caneta, é porque está liberado. Por que liberar para uns e para outros não? A Prefeitura de Patos de Minas informou que a distribuição de canetas de insulina na farmácia municipal segue nota técnica do Ministério da Saúde. Dentre os critérios, estabelece que 70% do fornecimento deve ser em canetas e 30% em frascos de insulina humana. O município adota essa regra e tem fornecido a caneta de insulina para pessoas acima de 55 anos, o que atinge quase o limite estabelecido e que, se alterasse a medida para atender pacientes abaixo dessa idade, ultrapassaria o percentual. Disse ainda que a Secretaria de Saúde tem monitorado a situação e, caso seja possível, pode ajustar o critério de idade para atender pessoas mais jovens. Porém, informou que o Vicente vai continuar a receber insulina em frascos. Na nota técnica que o município segue a orientação do Ministério da Saúde, o critério de idade e percentual de distribuição são destacados. 70% da demanda total deve ser em canetas e 30% em frascos. Sugere que as canetas sejam distribuídas para diabéticos com menos de 19 ou mais de 45 anos, respeitando os percentuais, e que os municípios, em apoio com os estados, têm autonomia para eleger outros critérios, desde que respeitados os percentuais fixados pelo Ministério da Saúde. Agora tem uma reclamação que vem do bairro Santa Terezinha. É que parte da grade de ferro instalada em um bueiro foi furtada. E com isso o vão da coleta de esgoto, sem proteção, passou a representar risco de acidentes. Os moradores disseram que já pediram providência da prefeitura, mas que até agora nada foi feito. A moradora explica que o problema já dura um mês e que já fez reclamação formal na prefeitura, mas ainda não obteve resposta. A situação é muito perigosa, pois o buraco do bueiro é fundo, gerando muitos riscos para animais domésticos e crianças, que inclusive se reúnem frequentemente para brincar na rua. Outros moradores da rua também têm reclamado dos riscos do buraco aberto. Já tem um mês que vem uma pessoa aqui e vai arrancando as travas do bueiro. Inclusive essa noite ele veio e arrancou mais uma. E o buraco já está assim, já vai fazer um mês, né? Que ele está desse jeito. E ocorrendo muito risco para as crianças. Já caiu animal aqui dentro, como gato, cachorro. E a situação está bem complicada para a gente. Complicado e muito, viu? Falar a verdade, porque isso aqui está um perigo. Porque você vê que está um bueiro bem grande, né? E cada vez está tirando mais, né? Os trem ali, né? Aí tem que dar um jeito de vir cá e dar uma arrumadinha aqui, tá um perigo de criança, animais, a gente mesmo à noite, né? Além do problema atual, o bueiro também entope no período das chuvas, levando a água e a sujeira para dentro das casas dos moradores próximos. Quando chove, vem a água das outras ruas para cá, aí inunda as casas da gente, entra água, entra lixo, entra tudo para dentro de casa. É uma situação muito triste de ver. Topa mesmo, ele entopa bastante, que a água sobe aqui e vai tudo para dentro da varanda dela ali, né, da garagem, né? Então aí vem a lixaiada também. É bichos, insetos, tudo, e cai junto com a água para lá, para dentro do quintal dela, né? Sobre essas reclamações, a Prefeitura de Patos de Minas informou ao jornalismo da NTV que, para solucionar o problema, será providenciada a substituição do material por concreto e que isso deve ocorrer ainda essa semana. Em instantes aqui no News, a redução da circulação de dinheiro com o aumento das transações financeiras digitais. Você vai ver que Patos de Minas registrou o menor nível de umidade do ar em julho e alerta vermelho para o tempo seco na região é ligado. E ainda, os cuidados com os idosos durante o inverno, quando ficam mais suscetíveis aos riscos de quedas e doenças respiratórias.
Nós temos mostrado nos últimos dias os constantes alertas para o tempo seco na região. Ontem foi o dia mais seco em Patos de Minas neste mês. A umidade do ar deve atingir um nível ainda mais crítico com registros desta terça-feira. A faixa amarela que cobre alguns estados brasileiros, inclusive Minas Gerais, é o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para o tempo seco. Nesta segunda-feira, Patos de Minas atingiu o menor nível de umidade do ar neste mês de julho. Chegou a apenas 19% durante a tarde e no melhor momento do dia não alcançou 41%, longe dos 60%, que é o mínimo para boas condições. Mas a situação que já é ruim deve ficar mais crítica nesta terça-feira na região. É que o alerta vermelho foi ligado. Assim, os níveis de umidade do ar devem ficar ainda mais críticos e podem chegar a apenas 12%, o que gera desconfortos respiratórios nos olhos, boca, nariz e ressecamento na pele, além de aumentar os riscos de incêndios. E olha só, durante o inverno, devido ao tempo seco e às baixas temperaturas, são necessários cuidados específicos com pessoas idosas. Nesta época do ano, são mais comuns os agravamentos das doenças respiratórias crônicas, além da redução na flexibilidade muscular para este público. O clima interfere diretamente na saúde das pessoas. No frio, o sistema respiratório é o mais afetado, podendo causar doenças como gripes, resfriados e até pneumonia, além de aumentar o ressecamento da pele, o que pode gerar queimaduras em casos mais extremos. Atrapalha em todo sentido, atrapalha assim, para a gente andar, para a gente, locomoção, a gente fica mais resfriado. É o tempo assim, de um tempo muito seco, que a gente não sente bem. Sente. Até para andar é mais ruim, né? Para tudo é mais ruim o tempo frio. Nesse período, os idosos tendem a sofrer mais, porque acabam se exercitando menos, o que causa mais perda de massa magra. A ingestão de líquido também diminui muito em razão das temperaturas mais baixas, além das complicações respiratórias que podem ocorrer, principalmente se o idoso mantém o hábito de fumar. Eles tendem a se locomover menos nesse período do ano, e isso faz com que eles tenham mais perda de massa magra, que eles já têm uma tendência de ter, né? Então acelera a perda de massa magra desses pacientes. Tem a questão de ingestão de líquido também, que acaba que diminui muito. O idoso, por si só, ele já tende a não tomar bastante líquido, tomar menos, né? E nessa época do ano a gente sente menos sede. E a questão também da parte respiratória, onde eles também são mais vulneráveis, principalmente aqueles que ainda mantêm o hábito do cigarro, o tabagismo, prejudica ainda mais, porque aí já deixa a via aérea inflamada, vem o frio, essa alteração relacionada também à umidade do ar, que também deixa a via aérea mais inflamada. Evitar a exposição do idoso ao frio, oferecer bastante água, usar o umidificador de ar e manter as vacinas em dia são algumas medidas que podem ajudar a minimizar os problemas trazidos pelas temperaturas mais baixas. Lembrar que não é só as mucosas, né, que tem que estar hidratadas, a nossa pele também. Então a hidratação da pele vem através da hidratação do nosso organismo, mas também a hidratação com cremes, sobretudo os idosos que têm uma pele muito frágil, né, então a gente sofre ainda mais nesse período. E a gente não pode esquecer de maneira alguma das vacinações. As vacinas são uma excelente maneira de prevenção de doenças. Então, nessa época, sobretudo, a vacinação da gripe, que é essencial. E nós temos vacina contra a pneumonia. Nós temos a vacina pneumo 13 e a pneumo 23, que protege contra 13 e 23 tipos de pneumonia. Então, é muito importante a gente conscientizar os idosos a sempre manter o cartão de vacinação atualizado. A gente tem que ter muita... assim, um respeito pelo frio. Nós que já estamos de idade, tem que precaver. Então a gente levanta cedo, eu faço muita caminhada cedo, mas de blusa, tudo adequado. De hora em hora sempre eu tomo um copo para hidratar. Eu cuido muito, porque já tem só um rim, se não cuidar. Tem que cuidar, né? É cada vez menor a utilização do dinheiro físico. As notas, como a gente tinha costume, né? Só em 2024 o uso caiu 30% no país devido às tecnologias criadas para fazer pagamentos e transferências de valores. Hoje é possível fazer quase tudo pelo celular. Conhecer pessoas, reservar viagens, fazer pesquisas dos mais diversos assuntos e fazer também pagamentos e transferências de quantias. Hoje não é mais necessário vir, por exemplo, a uma lotérica para fazer o pagamento de conta de água, luz, telefone. É possível fazer tudo isso pela tela do celular usando a internet.
Isso fez com que o uso do dinheiro vivo diminuísse e a tendência, segundo pesquisas, é que diminua cada vez mais. Há um estudo recente do Banco Central que demonstra que houve uma redução de 30% nas movimentações com dinheiro físico apenas em 2024. Então, realmente é uma tendência que a movimentação em dinheiro físico venha cair no futuro próximo também. Hoje em dia o Pix está facilitando a vida de todo mundo, né? QR Code, ninguém anda mais com dinheiro no bolso igual antigamente. Apesar dessa queda no uso de cédulas e da previsão de que o uso das tecnologias financeiras deve aumentar nos próximos 10 anos, existem vários desafios para que haja esse aumento, como ainda haver locais sem acesso à internet e a cultura de algumas pessoas, principalmente mais velhas, de ainda preferirem usar o dinheiro em espécie. Isso pode realmente alongar esse período de utilização do dinheiro, mas no longo prazo, nesses 10 anos, a gente acredita que vai reduzir e muito ainda. Diante deste cenário, as instituições financeiras poderão reduzir gastos com o transporte e guarda das cédulas, mas terão mais gastos com o investimento em tecnologias e segurança. Para os usuários, essa tendência é uma forma de aumentar o controle sobre suas transações financeiras, além de gerar agilidade nos pagamentos e transações. É uma redução de custo em alguns sentidos e elevação de custos em outros sentidos. Porque a gente falou hoje que os bancos e as instituições financeiras gastam muito dinheiro com o transporte de numerário, com a guarda desse numerário, questões de seguro, que são muitas vezes com custos elevados, mas há a necessidade de investimentos elevados em tecnologia, de evitar cyberataques, do controle de dados e gestão de novas tecnologias, gestão de dados. Isso realmente é, nesse primeiro momento, uma necessidade de investimento das instituições. Mas isso, no longo prazo, acaba sendo diluído, porque com o ganho de escala isso reduz. A seguro não é, porque está tendo muito golpe, né? Mas facilitou a vida de bastante gente. E ganha muito tempo, né? Antigamente ficava muito tempo em fila de lotérica, de banco. No comércio patense, a previsão se confirma. Comerciantes têm recebido mais por meio de cartões e Pix. Os cartões de crédito lideram as opções de pagamento, seguidos por cartão de débito, Pix e, por fim, dinheiro. Uma dificuldade enfrentada pelos comerciantes nos pagamentos em dinheiro é o troco. Apesar disso, alguns comerciantes, para evitar as taxas altas de administradoras de cartão, oferecem descontos para clientes que paguem no dinheiro ou Pix. Principalmente até pra gente, né, dar ali o troco ali, principalmente em nota de 200, nossa, complicadíssimo. Aí é bem difícil. Nós temos um desconto para quem paga no dinheiro ou no Pix, né? Mas mesmo assim o pessoal ainda prefere Pix do que dinheiro. Então a primeira opção é cartão de crédito, né? Depois o débito, o Pix e o dinheiro por último, quando vem. Cada vez menos físico, né? O dinheiro físico. Depois do intervalo, o acusado de matar o próprio primo em Patos de Minas é levado a júri. Você vai ver os relatos de motoboys sobre riscos na profissão para cumprir o tempo de entregas. E ainda, taxistas denunciam ações violentas de usuários de drogas no terminal rodoviário em Patos de Minas. Foi levado a julgamento nesta terça-feira no Fórum Olímpio Borges, em Patos de Minas, o Alex Júnior Tavares Rosa, que é acusado de matar o próprio primo. O crime aconteceu no dia 25 de abril de 2023, no bairro Santa Terezinha, em Patos de Minas, por volta das 8 da noite. O réu, o Alex Júnior Tavares Rosa, também conhecido como Dudu, de 22 anos, que atualmente encontra-se preso, era primo da vítima, Vinícius Pereira Silva. Aparentemente, supostamente, o crime aconteceu por causa de uma dívida no valor de R$400 que a vítima teria com o seu primo. Dívida essa relacionada à venda de drogas. Vinícius então foi surpreendido pelo primo e por uma segunda pessoa que não foi identificada e teriam havido 12 disparos de arma de fogo. Vinícius veio a falecer. O réu é acusado, então, de homicídio com qualificadoras, motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. O julgamento começou pela manhã e terminou agora à noite. O réu foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado. Taxistas estão reclamando da falta de segurança no terminal rodoviário de Patos de Minas devido à ação de usuários de drogas no local. Taxistas têm relatado um aumento significativo no medo e na insegurança causado pela presença de moradores em situação de rua. Estão abordando os passageiros, principalmente mulheres. Está uma coisa assim
as pessoas ficam assustadas, né, com a abordagem deles. São muitos, na madrugada o contingente é grande, e as abordagens deles assim, são agressivas, sabe? Inclusive já teve gusparada na cara que eles fazem, não foi uma vez só, já aconteceu várias vezes, inclusive essa madrugada com 2 pessoas, foi agredida, sabe, nesse sentido, de gusparada no rosto, né? Simplesmente porque se negou a dar o dinheiro que a pessoa estava pedindo. Aqui à noite é o seguinte, a gente já está ficando com bastante medo, porque está acontecendo vários tipos de coisas. Então a gente vê as coisas aqui, não pode fazer nada. Eu acho que tem hora que a própria polícia também não tem como fazer. Tem os guardas da Tijucana também, que não é da área deles, que eles não dão conta de resolver tudo, mas está de fazer medo. Essa rodoviária de Patos está uma calamidade. Sebastião tem mais de 40 anos trabalhando como taxista e alega, inclusive, abandonar a profissão por falta de segurança. Eu já estou para largar, né? Porque eu já estou vencendo a batalha com mais de 40 anos. Agora, quem novo que quer enfrentar o táxi? Ninguém quer enfrentar isso, porque é complicado, que para mexer com o táxi não tem que ser. A pessoa tem que ser um pouco animada, porque você encontra barreira. A situação tem gerado preocupações entre os trabalhadores do setor, que alegam que a presença desses indivíduos tem interferido diretamente na segurança e no bem-estar durante a sua jornada de trabalho. A gente já teve carro amassado aqui na fila com soco, né? Com soco. E então assim, tá uma situação muito desconfortável para todo mundo, sabe? E digo até que perigosa, porque eles brigam entre eles, brigam, se agridem, e aí quem estiver passando por perto também corre o risco de ser, né, atingido. A gente fica com receio, porque numa dessas confusões que sempre acontece, né, pode sobrar para quem não tem nada a ver com a história, para nós que está aqui, né, no trabalho, defendendo aí o dia a dia, né, o pão, e isso está acontecendo com muita frequência. O funcionário da Tijucana, que é a empresa responsável pela rodoviária de Patos de Minas, disse como tem sido o trabalho para tentar diminuir esses transtornos aos taxistas e passageiros no local. Nós temos os nossos segurança, né, à noite, de dia assim nós fica mais por conta da polícia militar. Mas questão à noite, cara, é mais difícil mesmo, às vezes o povo quer dormir, os moradores de rua, questão... Aqui, até para os taxistas aqui, a reclamação deles está certa, eles reclamam mesmo. Às vezes os meninos abordam, mas tem os moradores de rua que fica mais frequente aqui, mais na frente. Às vezes os meninos estão lá do outro lado, entendeu? Aí eles ficam aqui, eles aproveitam. Tem as medidas, tem a segurança, tem respaldo, nós chamamos a polícia, mas o que acontece? Infelizmente, as polícias dão as costas, ou nós damos as costas assim, para ir fazer os outros afazeres, eles aproveitam esse momento. Aí acontece, deles tá pedindo, tem uns que é mais agressivo. E aí o que acontece? Tinha que dar um jeito, né? Para ver se acontecia de tirar eles daqui. Essa é uma situação que, além de estar ligada à situação, a problema com relação à segurança pública, é também um problema social. É um problema que precisa de uma ação, né? Não vai resolver, não vai conseguir acabar com isso. Certamente não com as ferramentas e medidas que são tomadas, mas pode se amenizar. É preciso que haja um esforço aí do município, das forças de segurança, enfim, são várias questões relacionadas a esse tipo de problema, que é um problema, como eu disse, também social, que precisa ser resolvido. A gente vai continuar acompanhando essa situação, que não é de agora, né? Ali no terminal rodoviário, orla da Lagoa Grande. Nos últimos meses, tem aumentado o número de acidentes em Patos de Minas envolvendo motociclistas. Profissionais que utilizam motos para entrega sabem bem dos riscos e dizem que a rotina envolve uma corrida contra o relógio para promover as entregas. Recentemente foram registrados inúmeros acidentes de trânsito decorrentes a desrespeito à sinalização.
Entre as infrações mais comuns estão a falta de respeito à parada obrigatória, a ultrapassagem de semáforos fechados e a desobediência a outras regras básicas de trânsito. Essas atitudes não só colocam em risco a vida dos motociclistas, mas também a de pedestres e outros condutores. Acontece muito direto, muito susto, né? Porque todo ser humano é falho, né? Mas tá acontecendo demais, falta de seta, avançando parada obrigatória, sinal vermelho, direto acontece, tem que ter atenção redobrada, né? Eu já vi vários incidentes, sabe? Mas ao vivo mesmo acontecer foi uma vez só, que foi imprudência da motorista de carro, que ela foi fazer uma conversão à esquerda e esqueceu de dar a seta. E nesse momento estava vindo o motoboy fazer ultrapassagem e ele não sabia que ela ia virar, como ela não tinha sinalizado, ele pegou e bateu na lateral dela e caiu. Mas graças a Deus ele não machucou muito, sabe? Tipo, foi só arranhão básico ali. Vitor Hugo, que está na profissão já há bastante tempo, revela como é sua rotina. Um dia bom dá para fazer uma média de 20 a 25, tipo assim, depende muito do horário, né? De dia, de noite. Já Vinícius Souza, que está na profissão há um mês, faz entre 15 e 20 entregas diárias. Geralmente, meio de semana, eu faço de 10 a 15 entregas, pegando o horário de pico, que é do almoço, e o horário da janta, que o pessoal pede mais, né? Tá com fome, às vezes tá com preguiça de fazer comida ali. E aos finais de semana, a gente pega o dia inteiro. Tipo, o dia inteiro tocando entrega, fica bom. Aí eu começo de manhãzinha e vou até de noite, dependendo. Aí às vezes eu tenho uma meta ali meio de semana de até R$100, final de semana chega a 200. E tipo assim, às vezes se você quiser fazer um extra, você tem que rodar, não tem como, sabe? E quanto mais você rodar, mais você ganha. Mas tipo assim, sempre tem os perigos, né? Às vezes talvez o perigo não compensa. Os entregadores relatam que a necessidade de agilidade nas entregas é um dos maiores desafios da profissão. Alguns estabelecimentos, às vezes, botam muita pressão no motoboy, que às vezes ele pode acelerar, ele pode gerar alguma pressão. Às vezes, nossa, eu tenho que correr, às vezes o motoboy atravessa o sinal vermelho para fazer mais entregas, às vezes a loja está com muitos pedidos. E tipo assim, às vezes não apressar tanto o motoboy, não ficar em cima o tempo todo, porque querendo ou não, qualquer batidinha ali, seja o mais lento possível, pode gerar assim um dano irreversível, né, dependendo do acidente. Os acidentes envolvendo motociclista em Patos de Minas são um alerta para a necessidade de maior conscientização e respeito às normas de trânsito. A medida tem que ser tomada da gente mesmo, né? A gente tem que ter muita atenção, porque o para-choque do motorqueiro é a gente mesmo, né? A gente tem que ficar atenção e o motorista dos carros tem que ter muita atenção também. Tem que lembrar que os motoca tá passando, né? Tem que lembrar, tem que dirigir pros dois. Os dois tem que fazer a parte, aí fica bom. E se todo mundo tomar cuidado, se todo mundo obedecer às regras de trânsito, os acidentes evidentemente não acontecerão. O NTV News está terminando, volta amanhã. Obrigado pela companhia, ótima noite para você e até lá.